paz do Senhor, crianças. Estamos aqui mais um domingo para a nossa EBD online, para ouvirmos a palavra de Deus, para aprendermos mais sobre a palavra de Deus, tá certo? A lição que nós iremos estudar hoje é a lição de número 12, que tem por título Jesus ajuda um homem a escutar. Ela está escrita em Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao 37, tá bom? Você pega a sua biblinha, faça a leitura completa, tá bom? E depois acompanha aqui na nossa lição, tá certo? O nosso versículo-chave, ele está escrito em Marcos 7, 37, que diz o seguinte: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que surdos ouçam e mudos falem. E nessa história de hoje, a gente vai ver como foi que Jesus ajudou um homem a escutar e a falar. Na palavra de Deus, lá em Marcos 7,31, conta que certa vez Jesus ele estava andando por uma região chamada de Decápolis. Era uma região onde haviam 10 cidades. E como vocês sabem, sempre que Jesus iria para algum lugar falar sobre o reino de Deus, havia uma multidão que o cercavam, porque as pessoas queriam conhecer quem era aquele homem, quem era Jesus de Nazaré, que realizava tantos milagres e que falava sobre o reino de Deus. Então, quando Jesus foi para aquela cidade, não foi diferente. Juntou-se uma multidão para ouvi-lo, para conhecê-lo, porque eles queriam saber sobre as maravilhas que Jesus tinha para ensinar. Então, quando Jesus estava ali naquela cidade, chegou perto dele um grupo de pessoas com um homem que era surdo, ele não ouvia. E também ele não conseguia falar direito, ele não se comunicava de forma que as pessoas conseguissem compreender, conseguissem escutá-lo. E as pessoas pediram a Jesus que ele curasse aquela enfermidade, que Jesus tirasse daquele homem aquela enfermidade que tanto o afetava. E Jesus, ouvindo aquele pedido daquelas pessoas, pegou aquele homem, se retirou um pouco de perto da multidão, se distanciou um pouco, e na Bíblia fala que Jesus colocou os dedos no ouvido dele, cuspiu e tocou na língua daquele homem. E também quando Jesus fez isso, ele falou a seguinte palavra: Efatá. Efatá significa abre-te. Ao fazer isso, imediatamente aquele homem foi curado. Os seus ouvidos se destamparam e a sua língua já não era mais uma língua que falava de forma embaraçada. Imediatamente ele começou a falar de uma maneira descomplicada, que todas as pessoas conseguiam compreender, conseguiam escutar, entender o que ele estava falando. Então imagina só, que maravilha para aquele homem receber aquela cura naquele dia. Provavelmente foi o dia mais feliz da vida dele. Agora ele podia falar normalmente com as pessoas e também poderia escutar os ensinamentos também de Jesus naquele dia. Quando Jesus curou aquele homem, ele pediu que ele não contasse para ninguém sobre o que ele havia feito, sobre aquela cura. Mas o que vocês acham? Será que aquele homem não contou para ninguém sobre a cura que Jesus realizou na vida dele? Se fosse com você aí, você ficaria calado, você não iria dizer para ninguém que Jesus havia lhe curado da surdez, por exemplo, se você fosse surdo, que Jesus havia lhe curado? Já pensou? Ou de uma outra enfermidade? É claro que a gente iria querer contar, né? Contar sobre uma grande bênção que a gente recebeu na nossa vida. Então, quanto mais se pedia para aquele homem não contar, mais ele falava para as pessoas da bênção que ele tinha recebido, do quanto que ele se sentiu feliz e maravilhado por ter recebido aquele milagre da parte de Jesus. E não só ele, como as outras pessoas que estavam ali e que viram Jesus fazer aquele milagre na vida daquele homem, também contavam. E dessa forma, as notícias sobre Jesus, sobre os seus milagres, se espalharam, né, por todas as cidades e por todo o mundo. Então, foi uma bênção, né, para aquele homem receber aquilo
E também para nós que ouvimos essa história, a gente pode fortalecer a nossa fé. A gente percebe o quanto que Jesus é maravilhoso, que ele realiza milagres, né? Ele atendeu à necessidade daquele homem, atendeu aos desejos dele de poder ouvir, de poder falar normalmente com outras pessoas. E também Jesus nos ensina com essa lição que nós devemos amar ao nosso próximo, nós devemos ajudar ao nosso próximo, independente de como ele seja, independente de qual dificuldade ou de qual deficiência que ele possa ter, nós devemos amá-lo, assim como Jesus também nos ama, tá certo? Vocês gostaram dessa lição de hoje? Que lição maravilhosa, né? Mais um milagre que Jesus realizou. Para finalizar, eu gostaria que vocês respondessem respondessem a atividade no final da nossa lição, tá bom? Respondam aí bem bonito, bem caprichado. E por hoje é só, né? Até o próximo domingo com a lição de número 13, a nossa última lição dessa revista, certo? Vamos estudar, vamos caprichar aí na leitura para a gente poder estar aqui no próximo domingo ouvindo mais sobre as maravilhas que Jesus realizava, sobre os seus milagres, tá bom? Um beijo e um abraço para cada um. Até o próximo domingo.